Olá, galera, tudo bem? Professor Marco, de Matemática. Nós vamos, então, encerrar o PET 6. Então, nesse vídeo, eu vou corrigir as questões referentes ao sexto ano, na semana 4, as atividades da página 28, 29, 30 e 31. Nós vamos trabalhar aqui ampliação e redução de figuras planas. Tá? Então, sobre a primeira questão, olha só. A empresa Menina Louca faz roupas e acessórios voltados para adolescentes e pré-adolescentes. Abaixo podemos ver um logotipo. Nós temos uma imagem aqui. Para celebrar um ano, a empresa pediu a uma gráfica que reproduzisse camisetas e com botões com sua logo. Para isso, a gráfica teve que apresentar uma ampliação e uma redução do logotipo para análise. Observe ao lado as alterações apresentadas pela gráfica. Você acha que a ampliação e a redução estão fiéis ao logotipo? Justifique sua resposta. Galera, eu observando isso aqui, eu vejo que não está fiel, não. O que aconteceu? A ampliação, ela ficou bem esticada. Observe que ela, na vertical ela está esticada. E ela ficou exprimida na horizontal, certo? E aconteceu o contrário na redução. A redução ela foi exprimida na vertical e esticada na horizontal. Então, a figura ficou deformada, né? Atividade número 2. O professor de matemática apresentou as figuras A e B à sua turma. João disse que a figura B era uma redução da figura A, pois são parecidas. Karine disse que não era uma redução, porque a figura B não era proporcional à figura A. Para, né, verificar qual dos dois, né, está correto, justificar isso, olha só, vou fazer algumas anotações aqui. Estou comparando as duas figuras. Veja bem, eu coloquei algumas setas aqui. Observe, o comprimento aqui da imagem grande é 12. O comprimento da imagem menor é 6. 12 dividido por 6 aqui, é 2. Vamos ver se ela mantém esse padrão. A altura aqui do ponto B ao ponto C é 6. A altura dessa aqui também do ponto G ao ponto H é 3. 6 dividido por 3 é 2. A altura total da primeira figura, que vai do ponto mais baixo dela aqui até o ponto mais alto aqui, é 10. E na segunda figura, a altura dentro do ponto, né, a distância do ponto mais baixo até o ponto mais alto é 6. E 10 dividido por 6 não é 2, é diferente de 2. Então, nós podemos afirmar que a Karine que está correta, porque as medidas não foram reduzidas de forma proporcional. Entendeu? Se essa altura da segunda imagem também fosse 5, a metade da figura, da altura da figura anterior, da maior, né? Então, quer dizer, todas elas estariam reduzidas ao meio, à metade. Então, ela seria proporcional, e aí sim, o João que estaria correto. Aí, aqui, sistematizando conceitos, há alguns termos que utilizamos no dia a dia que, ao serem utilizados pela matemática, ganham significados muito preciosos. O rigor da matemática no uso dos termos permite a criação do que chamamos de conceitos matemáticos. Ampliação em geometria é a transformação de uma forma em outra, que tenha suas dimensões lineares, largura, comprimento, altura, etc., ampliadas, todas numa mesma proporção, por um mesmo fator maior do que um. Além de preservar ângulos, ou seja, um ângulo numa forma geométrica e seu correspondente na forma transformada por uma ampliação, possui a mesma medida. Redução em geometria é a transformação de uma forma em outra que tenha suas dimensões lineares, largura, comprimento, altura, etc., reduzidas, todas numa mesma proporção, por um mesmo fator entre 0 e 1. Além de preservar ângulos, ou seja, um ângulo numa forma geométrica, e seu correspondente, na forma transformada por uma redução, possui a mesma medida. Perceba que, quando se amplia ou se reduz em uma forma em matemática, os ângulos dessa forma e da forma ampliada ou reduzida são preservados, enquanto as medidas lineares são ampliadas ou reduzidas por um mesmo fator, que será maior do que 1 no caso de uma ampliação e entre 0 e 1 no caso de uma redução. Atividade número 3. Quero ampliar esse triângulo, mas só posso alterar as coordenadas de seus vértices.
represente, no plano cartesiano abaixo, uma ampliação do triângulo ABC, apresentado nesse plano, alterando as coordenadas dos seus vértices. As coordenadas estão aqui, ó. O vértice A tem x valendo 1 e y valendo 2. As coordenadas do ponto B tem x valendo 2 e y valendo 1. As coordenadas do C tem x valendo 4 e y valendo 1. Ampliando a figura, nós temos aqui, ó. É um modelo, é um exemplo que eu estou fazendo, certo, gente? Eu poderia fazer uma outra ampliação também, mas acabei fazendo essa aqui. Aí as coordenadas viram o ponto E 3 e 6, o ponto D 3 e 6, ponto E 6 e 3, ponto F 2 e 3. Aí tem então uma pergunta aqui, né? Que tipo de operações devo fazer com as coordenadas dos vértices desse triângulo para conseguir obter uma ampliação dele? Olha só, gente, nesse caso aqui que eu fiz, todas as coordenadas do vértice foram multiplicadas por 3. Observem aqui, ó, que era 1 e 2, deu 3 e 6, multiplicou tudo por 3, ó, 1 vezes 3, 3, 2 vezes 3, 6. Aqui o ponto veio do ponto B, né, que era 2 e 1, multiplicou por 3, ó, 3 vezes 2, 6, 1 vezes 3, 3. Então, assim aconteceu, né, foram todas as coordenadas, né, dos pontos, foram multiplicadas por 3. Número 4. Para ampliar o triângulo da atividade anterior de um fator 3, isto é, para obter um novo triângulo a partir do triângulo ABC, cujos lados tenham medidas de comprimento iguais a 3 vezes as respectivas medidas de comprimento dos lados do triângulo original, e cujos ângulos do novo triângulo tenham a mesma medida dos ângulos do triângulo ABC, 3 alunos efetuaram diferentes procedimentos sobre as coordenadas dos vértices do triângulo ABC. Então, olha aqui que o primeiro falou, né? Eu somei 3 em cada uma das coordenadas. Segunda, né, pessoa aqui, o segundo aluno. Eu multipliquei todas as coordenadas por 3. Terceiro aluno, eu somei cada coordenada como ela mesma 3 vezes. Letra A. O que acontece com o triângulo quando se soma 3 unidades às coordenadas de cada um de seus 3 vértices? Ó, o triângulo ele é deslocado 3 unidades na horizontal e 3 unidades na vertical. Ele não sofre ampliação, ele é apenas deslocado. Letra B. O que acontece com o triângulo quando se multiplica as coordenadas de cada um de seus 3 vértices pelo número 3? Então, o triângulo, aí sim, ele é ampliado de forma proporcional, né? E todas as suas dimensões são triplicadas. Letra C. O que acontece com o triângulo quando se soma as coordenadas de cada um dos seus 3 vértices com elas mesmas por 3 vezes? Aí é como se tivesse feito a multiplicação, né? O triângulo ele é ampliado de forma proporcional também, todas as suas dimensões são triplicadas. Letra D. Se aumentarmos o valor pelo qual multiplico as coordenadas dos vértices do triângulo, o que acontece com a figura? Quanto maior o valor, maior será o triângulo ampliado. E a proporcionalidade ela existirá, se for trabalhada com todos os vértices, né, com todos os valores da abscissa e da ordenada. Letra E. Se ao invés de ampliarmos o triângulo, quiséssemos reduzi-lo, o que devemos fazer em relação às coordenadas de seus vértices? Se para ampliar nós devemos multiplicar, né, para reduzir, aí, ó, nós podemos efetuar uma divisão, que também é possível dividir as coordenadas dos seus vértices por um número maior que 1. E também tem uma outra forma para fazer uma redução, foi lida anteriormente lá. Devemos multiplicar as coordenadas de seus vértices por um número entre 0 e 1. Qualquer uma dessas duas maneiras aqui permite que você faça uma redução da sua figura original, certo? Espero que vocês tenham gostado. Caso precisem das atividades dos PETs anteriores, né, das semanas anteriores, está disponível no meu canal. Qualquer coisa, né, estou à disposição.